Vamos desvendar as escolas literárias brasileiras e aprender a estudá-las de forma organizada? Nesta série de vídeos sobre as escolas literárias no Brasil, precisamos primeiro entender o contexto que fez surgir a literatura brasileira. Para isso, precisamos falar sobre o que estava acontecendo na Europa até a literatura chegar por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 escolas literárias que nós não tivemos no Brasil. Estamos falando sobre trovadorismo, classicismo e humanismo. Iremos explorar o seu contexto histórico, as suas principais características e os autores e obras que marcaram esse momento da história da literatura brasileira. Oi, eu sou a Jeane e aproveite o início desse vídeo para se inscrever no canal, deixar um like e nos seguir nas redes sociais, @outrasescrituras. Vamos ao vídeo. Entender essa dinâmica de contexto histórico, principais características e principais obras e autores é fundamental para decifrar o mapa do tesouro da literatura. Imagine um mundo sem internet ou livros em abundância, onde os poetas eram praticamente os influencers da época, compondo músicas e poemas que viajam de boca em boca. Esse era o contexto em que o trovadorismo surgiu na Idade Média, no século XII, na Europa. Os textos do trovadorismo eram escritos em forma de poesia cantada. Lembre-se que nesse momento nós não tínhamos a prosa, nós não tínhamos o texto corrido, o texto em prosa. Havia no gênero lírico, estão inseridas as cantigas de amigo e as cantigas de amor, como o típico amor impossível, onde o poeta era praticamente um sofredor oficial. Já no gênero satírico, estão inseridas as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. São os memes medievais cheios de críticas e ironias sobre a vida alheia. Lembrando que o trovadorismo é considerada a primeira escola literária de Portugal. Então, no trovadorismo nós temos como principais autores Caio Soares de Taveiroz, foi ele que escreveu a Cantiga da Ribeirinha, e esta é tida como marca inicial da literatura em Portugal. Diz, rei e poeta que escrevia com a delicadeza com que também comandava o reino de Portugal. O humanismo, que também é conhecido como Renascimento, aconteceu nos séculos XIV e XV, sendo base para tudo que veio depois, focando no ser humano como centro do mundo. É como se o humanismo dissesse: vamos parar de pensar nas coisas do alto e pensar mais em nós mesmos? Homem, a humanidade é o centro do mundo. Razão, a defesa do conhecimento científico como método. Individualismo, o homem vive independentemente da vontade divina. Desenvolvimento do método científico. E este pensamento invadiu todas as áreas das ciências. E tudo hoje que a gente pensa, que a gente produz, precisa de metodologia, precisa de um método. O humanismo também valorizou o corpo humano. Os artistas
humanistas passaram a valorizar o corpo humano em suas artes. Isso significa que a poesia, a produção literária humanista, cuida menos das questões do céu para pensar a realidade abraçando temas cotidianos e reflexões filosóficas e culturais. Lembrando que o humanismo surgiu na Itália e logo se espalhou pela Europa. Isso significa que nós temos os principais autores e as principais obras de países da Europa. Temos Dante Alighieri com a Divina Comédia, que foi publicada em 1321. O livro narra a história da viagem do poeta pelos 3 reinos, reinos do inferno, do purgatório e do paraíso. Temos também Giovanni Boccaccio, com Decamerão, que foi publicada em 1492. Este livro faz uma representação humana nos aspectos do amor sensual, celibato clerical, sagacidade, piadas e lições para a vida. O humanismo português nos deu Gil Vicente, com a face de Inês Pereira, que foi publicada em 1523. Trata-se de uma peça de teatro que critica a crise de valores ao qual passava a sociedade portuguesa devido a comportamento interesseiro, enriquecimento rápido e ambição sem limites. Também Fernão Lopes com a Crônica de El Rei, um livro publicado em 1434. Esse livro foi o que deu a Fernão Lopes o título de pai da historiografia portuguesa. Conta a história da morte, vingança e glorificação da Dama de Castela, a Inês de Castro, assim como o julgamento da ação do rei. O classicismo surge no século XV. Estamos em 1527, em plena Renascença, quando a Europa começava a descobrir a ciência, a arte e a filosofia. O classicismo trazia a valorização da razão, da simetria e da harmonia. Os escritores buscavam inspiração na cultura greco-romana e tinham verdadeira adoração por temas universais como o amor, a morte e a beleza da natureza. Chega de tanto drama medieval. Vamos voltar ao equilíbrio. Fim da Idade Média. Crítica ao teocentrismo da Igreja Católica, que defendia que Deus era o centro do universo. Revolução científica e a geografia começou a ser estudada como uma ciência. Tivemos também as grandes navegações, a imprensa aperfeiçoada e reformas protestantes. O classicismo marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Assim como o humanismo, o classicismo também está presente em toda a Europa. Luís Vaz de Camões com os Lusíadas, publicado em 1512, trata-se de uma epopeia que conta a história das conquistas do povo lusitano na viagem de Vasco da Gama de Portugal à Índia. O classicismo português também nos deu Francisco Sá de Miranda, com o livro Poesias, publicado em 1595. Nesta obra, o poeta já antecipa os conflitos do eu em versos profundos e intensos. Os conflitos do eu vão ser intensificados à medida que a história da literatura avança.
nos deu o grande Miguel de Cervantes, com Dom Quixote, de 1505. Esta obra foi importante para o início do texto em prosa, um novo gênero literário. Até a publicação de Dom Quixote, nós só tínhamos o gênero poesia. O romance Dom Quixote, publicado em 1605, critica, mas também dialoga, também conversa com diferentes formas de fazer literatura. William Shakespeare, com o livro Soneto, publicado em 1909. Aposto que vocês pensavam que era Romeu e Julieta. Não, não foi com Romeu e Julieta que William Shakespeare tornou-se o principal nome do classicismo inglês. O livro Sonetos é composto por 154 poemas. Todos os 154 poemas que compõem o livro Sonetos foram escritos em primeira pessoa e há um mistério envolto dos mesmos. Isto é visto pelo uso de adornos maneiristas, como espelho e relógio. E aí? Te convenci que estudar literatura pode ser mais simples do que parece? Seguindo uma linha do tempo, entendendo o contexto histórico, explorando as características e conhecendo os autores, você constrói uma base sólida para os estudos da literatura. Se gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe com quem também precisa desse material. Nos comentários, que eu prometo que lerei e responderei a todos. E se você quer esse material em PDF juntinho de você, pegue o seu gratuitamente no link na descrição desse vídeo. Siga nas redes sociais, @outras escrituras. Lá eu sempre estou postando conteúdo, material, curiosidades, bastidores da literatura, bastidores da produção desta série. Assim, você me ajuda a continuar produzindo vídeos para descomplicar, para desvendar a literatura. E não se esqueça, o poeta está certo, os outros é que estão errados. Até o próximo vídeo.